Vou ouvir a Letícia Grossi, psicóloga, representando aqui a Aspas. Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui hoje. Eu sou uma pessoa morena, tenho cabelos lisos, uso óculos, estou usando um macacão preto. Eu sou psicóloga especializada em TEA, diagnóstico tardio, sou neuropsicóloga. Por que eu me especializei em diagnóstico tardio? Porque eu tenho um irmão que, durante muito tempo na vida dele, quase uma vida inteira, ele se sentiu inadequado, se sentiu não pertencente em nenhum grupo que ele participava. Em alguns momentos, ele teve ideação suicida por essa falta de pertencimento, pelas constantes críticas que ele recebeu ao longo de uma vida inteira, até que, há 3 anos atrás, com 41 anos, ele largou o emprego que ele tinha, que era um bom emprego, largou a esposa que ele amava, que ele era casado há 10 anos, por essa falta de entendimento de quem era ele, por que ele não conseguia certas coisas que todo mundo conseguia, por que ele sofria tanto, por que viver para ele doía tanto. Até que ele mudou para o interior, largou tudo, foi para o interior e recebeu o diagnóstico. E, quando ele recebeu esse diagnóstico, eu, por ser psicóloga, eu me senti muito frustrada, porque, como eu sabia que os diagnósticos que ele recebeu ao longo da vida não eram corretos, mas eu não conseguia identificar o que era. E aí abriu uma chave assim na minha vida. Eu formei há 26 anos atrás, numa das melhores faculdades de Belo Horizonte. Eu tive uma aula sobre o autismo. E, na época, o autismo, você ficava autista, só os homens, por causa da mãe geladeira. Então, uma coisa assim, totalmente, né, inexistente. E eu percebo que, até hoje, as faculdades não falam de autismo. Então, quando você está no espectro leve do autismo, que de leve não tem nada, você vai passando despercebido. Então, assim, você não tem... Porque é um espectro, cada um funciona de uma forma. E a maioria das pessoas que têm o diagnóstico tardio, tem o diagnóstico tardio por quê? Por 2 formas, né? Uma, porque tem um filho com sinais e sintomas mais evidenciados, e aí descobre que o autismo é genético e vai fazer a varredura e se descobre autista. Ou então, porque já não aguenta mais tamanho sofrimento, estuda e chega ao próprio diagnóstico. Então, o que a gente precisa é de psicoeducação. As faculdades precisam estudar e falar mais sobre o autismo. E aí eu senti a necessidade de me especializar nisso e de ajudar o maior número de pessoas possíveis a se encontrar. Porque a vida do meu irmão deu uma guinada assim, de 360 graus. Ele não conseguia ir em aniversários de família, porque o barulho das pessoas, o incômodo do toque, a cobrança de "ô, menino esquisito, não abraça ninguém, fica só escondido no quarto", ele não dava conta dessas questões. E hoje ele não está aqui porque ontem ele estava em Pindamonhangaba dando uma palestra e hoje ele está na Bahia dando uma palestra. Então, ele está percorrendo caminhos que ele nunca imaginou. Por que ele nunca imaginou? Porque ele sempre foi massacrado, ele sempre foi criticado, ele sempre foi julgado, e ele sempre teve o sentimento de menos-valia por essa crítica constante. E hoje ele tem um entendimento do porquê daquelas dificuldades, do porquê daqueles comportamentos, do porquê dele não conseguir fazer determinadas coisas, e que isso não tem nada a ver com capacidade,
com inteligência e com habilidade. E o diagnóstico tardio ele é muito desafiador. Por quê? Porque os sinais e os sintomas são muito sutis. E, geralmente, a pessoa tem altas habilidades. E aí, se não tem déficit intelectual, se não tem dificuldades nessa área, você vai seguindo, vai seguindo, vai seguindo, e as questões vão se tornando cada vez mais pesadas e você vai sofrendo cada vez mais capacitismo. Então, chega paciente para mim que eu escuto cada absurdo vindo de psiquiatras, neuros, psicólogos, que falam, não, você não é autista, não, você penteia cabelo. Você não é autista, não, você é casado, você é formado, você é brilhante na sua profissão. Tá, eu sou brilhante na minha profissão, mas eu não consigo falar com a minha esposa que eu não gosto de um toque. Eu não consigo, eu estou indo para o trabalho, tem um desvio na rua que eu tenho que mudar o meu trajeto, eu enlouqueço e eu não entendo por que eu enlouqueci. Né? Então, assim, é preciso entender que cada autista é único. A gente não pode ser capacitista e imaginar, não, essa pessoa é brilhante, ela tem grandes habilidades, mas, às vezes, ela não tem habilidade para atividades da vida diária, que são muito impactantes e que trazem um prejuízo muito grande na vida dessa pessoa. Obrigada, gente. Obrigado, Letícia. A Letícia é irmã do Bruno Grossi, amigo. Está lá na minha cidade, lá morando agora em São João del Rei. Nós adotamos ele lá em São João del Rei. E o Bruno é o criador da Peixinha Doroteia. Vale a pena, viu, gente? Quem não conhece, tem um livro que ele escreveu, um livro infantil, que fala da Peixinha Doroteia, que é uma peixinha autista. Muito bacana o trabalho que ele está fazendo. Está junto com a Dani Mufato percorrendo, né, várias cidades, estados, apresentando, né, todo esse trabalho de conscientização.